aquele meme do Bluetooth, que a pessoa fala, imita a frase, e é uma frase muito estranha, sabe? Ah, Adoro meme idiota. Ai, senhor. Mas enfim. E aí, como é que foi essa semana? Vocês viram, né? Vocês viram que vocês são tudo igual, só muda endereço, né? exatamente. É bom que os problemas, as dificuldades são as mesmas, né? Sim. E, gente, é muito interessante porque são as mesmas dificuldades do consultório, as mesmíssimas no particular, seja em grupo, vocês são tudo igual. São raras as pessoas que elas não têm essa dificuldade que vocês têm, sabe? De essa resistência ao diário alimentar. Por quê? Vocês é, não querem anotar, porque vocês não querem ver, porque vocês se culpam, entendeu? Não é nem. É o que eu falo, não é para mim, sabe? Algumas pessoas ficam meio. No começo, né, eu percebia que algumas pacientes elas vinham logo quando essa abordagem apareceu. É, quando ela aparecia, quando as pessoas tinham que anotar, de tanto levar bronca de nutricionista e tudo, quando elas comiam algo que elas julgavam que estava errado, né? Elas não anotavam, mas elas contavam nas consultas, sabe? Elas falavam assim, ah, eu comi e tal, assim, elas não mentem, né? Mas elas ficavam com vergonha de ver. E aí, pensando no meu processo de quando eu não fazia diário, era a mesma coisa. É porque eu não queria ver o que eu estava fazendo. Eu não queria olhar, entendeu? Porque eu falava, porque o nosso autocrítico é o pior. Não é o outro, é a gente. É o Beto Carreiro. É, até teve uma, eu não lembro quem que foi no grupo que falou que escreveu, mas ficou com vergonha de mandar. Eu. Foi você? Que a gente escreve, a gente até escreve, mas a gente fica com vergonha de contar, né? Isso. Gente, vergonha do quê? Depois eu mandei as fotos do quindim, do bolo, das coisas. É isso Como mesmo. se vocês fossem as únicas. Cara, mas eu senti uma felicidade tão grande comendo aquele quindim, mas uma felicidade. Eu fui comendo ele assim devagarinho, devagarinho. Eu não vou dividir com ninguém, não vou dar pedaço para ninguém, é só meu e eu vou aqui, ó. Tenho Então isso valeu a comigo. pena, né? O quindim valeu a pena. Eu amo quindim. Então, eu acho que grande parte do erro da gente não conseguir progredir, né? E a minha grande crítica à nutrição em área da saúde é para isso, sabe? Porque a gente cria um falso moralismo em cima da comida, né? De isso é errado e isso é o certo. Você não pode fazer isso porque o açúcar faz mal, então você tem que viver uma vida sem açúcar. Vocês acham mesmo que é possível viver uma vida sem açúcar? É, Não eu dá, acho que não. não dá. Mas hoje em dia tá muito forte isso, né? De que você não Tá. pode comer açúcar, de que você tem que ser zero açúcar, que o café tem que ser sem açúcar, que qualquer coisa tem que ser sem açúcar. O que a gente precisa entender, né, que é parte do trabalho que eu faço de consciência alimentar, é esse. Quando a gente fala de criar consciência, o que, que eu estou querendo dizer? O fato da gente fazer o diário alimentar faz com que vocês observem o que vocês estão fazendo com frequência e, às vezes, os empecilhos ou as coisas que empatam o exame, de alterar triglicérides, colesterol, etc., são coisas muito bobas que, às vezes, vocês fazem todo dia e que consideram inocentes. Só que a frequência é o problema, entende? Então, por exemplo, eu atendi uma paciente que as leis da constelação familiar, tudo, é tudo meio que emaranhado, sabe? Tanto que é uma das críticas que eu também faço para a nutrição também. Não adianta eu querer ser a melhor ou a mais, fazer um monte de pós-graduação em nutrição funcional, isso, aquilo, aquilo, outro, se eu não sei me comunicar, se eu não sei entender, se eu não sei fazer o tal do rapport, se eu não sei de comportamento, não adianta, né? Eu preciso ir mais para esse lado para conseguir aplicar o que é a nutrição de verdade, que é o essencial, sabe? Não tem muito que inventar a nutrição, não. É muito básico e simples.
Então, eu preciso pegar esse básico simples e explorar e entender, falar assim, por que as pessoas estão realmente bagunçadas? Por quê? Quando surgiu a tal da nutrição, que ela saiu do hospital, né? Que antes tinha. Vocês lembram quando vocês se ia lá com gastrite, com alguma coisa assim, de internação, tinha lá, passava a nutricionista na visita, aí dieta para gastrite, dieta não sei o quê, não é? Aí é Uhum. engraçado que esse tipo de conduta ainda se aplica quando a gente vai no médico, assim, que, sei lá, tá com colesterol alto, não tem aquela mesma lista? E de Não verdade, pode quando comer você isso, não pode olha, comer aquilo. oi? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Corta isso, corta aquilo. Então, quando vocês olham a lista e vocês comparam com a alimentação de vocês, vocês realmente fazem tudo aquilo na frequência que aquela lista fala? Justificam o colesterol alterar? Hoje em dia não existe gente que come fritura todo dia daquele jeito, Uhum. né? Então não faz sentido. A mesma coisa com aquele outro negócio, meu Deus do céu, gastrite e tal. Então, são coisas que são muito mais emocionais ou questões de que às vezes a gente tem um hábito sorrateiro muito pequeno e que você está fazendo aquilo o tempo inteiro e você não sabe. Por exemplo, não é o açúcar que é um problema. O problema é que às vezes a gente consome, vamos supor que eu entrei numa empresa e tem aquela máquina da Nespresso à vontade, né? O que a gente faz quando entra? A gente não fica feliz e a cada, sei lá, meia hora você não vai lá pegar o Nespresso? Quando você vai somar a quantidade de açúcar que você está comendo por dia, porque o açúcar está embutido ali, em um cafezinho, às vezes é pouco. Só que se você toma 6, 7 cafés, vezes 7 dias, é muito, entendeu? É aí que tá. É nesse pequeno detalhe, às vezes em refrigerante também. Às vezes a pessoa, essa paciente que eu ia contar o caso dela, né? Ela, eu ia falar até da lei do pertencimento. Eles trabalham em um escritório de direito, né, de advocacia. É o pai, a irmã, a mãe, todo mundo trabalha nesse escritório. E eles têm muito aquela questão do. Ela é a queridinha do pai, na verdade, né? Ela é o troféu do pai. E aí, ela é a que quer mudar algumas coisas, mas a família inteira ninguém quer ceder e cozinhar. Então, ela não come porque ninguém faz. E se ela vai fazer, ela se sente mal em fazer só para ela, só que ela também não acha justo fazer para todo mundo, sendo que ela que vai se esforçar e lavar e tudo, que também não é justo mesmo, né? Falei, então, você Uhum. entendeu o tamanho do enrosco que tem aí na tua casa? Você entendeu que não é só comer, não é só não comer? Você precisa aprender a quebrar todos esses bloqueios seus. E aí eles comem fora juntos, porque todo mundo tem que comer no mesmo lugar por causa do pai dela. O pai dela gosta. E ela não sabe Meu falar não pro Deus. pai. Então, todo Hum. mundo pega uma Coca KS, ela não estava com aquele hábito, todo dia ela tomava uma Coca KS no almoço. Aí eu falei para ela, falei, faz a conta, faz a conta. É pouco? É, mas é todo dia. Então, o açúcar, o problema do açúcar é esse, é quando a gente vai consumindo ele, que você não percebe o quanto ele te faz mal. Agora, se você, ou então cafezinho também, né, que nem uma outra paciente também que eu atendi, e que ela falou, né, ela chegou nessa conclusão, a gente estava conversando numa consulta e foi super engraçado, porque ela foi indo sozinha para essa linha de raciocínio e eu só fui dando risada. Aí, eu percebi que foi depois que eu comecei a entrar nessa empresa que eu comecei a tomar café desse jeito, porque eu não gostava tanto assim. E aí eu percebi também que aí eu estava tomando café e eu adoço café porque eu não gosto de café, então não faz sentido eu continuar tomando café. E você tem noção do tamanho da descoberta que você fez? Ela, pois é. Ali você viu, talvez você tomava para se enturmar como todo mundo. E você nunca se questionou. E ela tomava acho que uns 5 cafés por dia. Adoçado, porque ela não gosta de café. Ah, então também posso não tomar café se você não gosta, É. né? Seria o mais fácil, né? Mas ela não tinha nem percebido que ela estava fazendo isso. Então, tá aí, são nesses pequenos detalhes, ou naquele detalhe do eu chego em casa e peço pizza, mas eu não quero pizza todo dia. E às vezes, no caso, quando a gente vai querer pizza ou comer uma coisa gostosa, às vezes vocês querem queijo derretido, não quer pizza.
Você quer alguma coisa que é saborosa, que tem queijo, que é mais saboroso. E você pode fazer isso na comida normal. Pode, não precisa pedir hambúrguer, não precisa pedir batata frita, né? Então, é transformar as opções que vocês têm em saborosas. Por quê? Porque essa mentalidade de dieta criou o quê? Uma comida sem graça e certa e uma comida extremamente saborosa e errada. E, na verdade, tem um meio do caminho lindo e maravilhoso no meio disso. Perfeito, gente, perfeito. Tem um meio do caminho que você fala assim, vocês não estão conseguindo enxergar aqui? E, e às vezes é tão óbvio que a gente nem enxerga mesmo, né? Exato, tá na cara de vocês, mas vocês não veem. Por quê? Porque a gente, como diz a filosofia, a consciência se dá através de contrastes. É legal que vocês tenham os contrastes, só que vocês não precisam viver nos contrastes. É legal você olhar e falar assim, nossa, tem uma alimentação extremamente saborosa. E uma que é sem graça pra caramba. Então, como é que eu posso fazer para deixar ela agradável, né? Uhum. E aí, eu queria aproveitar para pegar o seu diário, Juliano, esse um dos últimos, que eu achei genial. Quer ver? Ó, não foi esse. Aqui. É, café puro e um iogurte natural da Nestlé. O seu café da manhã. Aí o lanche, 6 docinhos de festa, brigadeiro e beijinho, um pedaço de bolo de festa, que hoje teve festinha do Dia das Mães no meu trabalho. Almoço, não almocei, não estava com fome. Esse é a pior coisa que vocês podem fazer na vida. É a regra que não pode ser quebrada. Isso é um convite para Satanás vir na sua vida e fazer um caos. Ele fica esperando. Ele fica assim, ó. Pulou o almoço, pulou o café, ele já tá com a orelha esperta, assim, ó. Aí quando vocês fazem o almoço, ele fica, poxa vida, né? Não deu. Mas quando vocês pulam o café, faz um café mequetrefe e pula o almoço, Satanás tá assim, ai, amém. Entendeu? Mas então, sabe o lance do café da manhã? Eu tenho percebido que eu mudei um pouco do meu padrão, porque eu já tinha comentado isso com você naquelas consultas que a gente tinha feito há muito tempo atrás. Só que agora eu estou vendo que piorou mais ainda. Então, assim, eu ficava de boas com o iogurte. Às vezes conseguia até ficar sem comer nada, só tomando café. E é uma Mas hoje já vitória. não fico mais. Eu já não fico. Eu tenho vontade de comer alguma coisa mais substancial, sabe? Que não um iogurte que é quase um líquido, né? Às vezes, eu estava comendo o iogurte com a granola e mesmo o iogurte com a granola ainda não estava. Mas aí eu vou esbarrar sempre na história da organização, da coisa do tempo, porque eu tenho problema para dormir, aí, consequentemente, tenho problema para acordar, e aí eu fico sempre ali no tempo contado para as coisas, e não dá tempo de preparar uma coisa mais elaborada, né, no café da manhã. Sim. E, na verdade, a gestão do tempo, ela pega a gente em todas as áreas da vida. Em todas. Sim, Ou porque a sim, sim. gente não E a gestão consegue, tá péssima ultimamente. porque às vezes a gente não sabe como gerenciar, porque eu percebo isso na minha vida pessoal, né? Meu problema com gerenciamento de tempo, ele é muito na vida presencial. Por quê? Na vida pessoal. Por quê? Porque eu tendo a procrastinar a tarefa que eu quero fazer e eu não sei priorizar o que é importante. Eu Então, também. para mim, tudo é importante. Aí eu fico assim, tá, o que eu faço? Aí eu não faço. É bem isso Exatamente, mesmo. né? É isso mesmo. Exatamente. Às vezes E eu aí, acordo quando com você vai inspiração divina fazer, e eu faço. resolve fazer, já acabou o seu tempo,
né? Aí você tem que fazer a tarefa de casa, tem que comer, tem que cuidar do cachorro, tem que fazer. Acabou. Acabou o dia. Gente, é difícil Acabou ser o ser dia. humano, viu? É difícil. Cara, Muito difícil. Então, e esses Muito 2 dias, difícil. então, que o meu marido tá viajando, e aí eu fiquei sozinha, meu cachorro tá com um problema no olho, ele tá com uma blefaroconjuntivite. Então, coitadinho, e o tratamento não tá funcionando muito, parece que deu uma estagnada, e aí ele tá tomando corticoide e antibiótico. Então ele fica todo descontrolado, fazendo xixi pra xixi. E aí faz fora do lugar, e aí eu tenho que limpar 1000 vezes, e detalhe que enfim, teu cachorro é grande, né? é um cachorrão. Então, uma coisa é o Pensa xixi uma do poça de né? xixi, uma poça de xixi. Mas é o corticoide, viu? A minha É cachorra o também, quando ela corticoide. toma corticoide, ela começa a fazer xixi descontroladamente. Pois é. E a fome? Ela fica com fome? A Mel tem um Beagle, né? O Beagle, ele tá sempre com fome. O Beagle tá sempre pronto para causar, né? Sempre, sempre. Assim, se Mas os oferecer Goldens qualquer também coisa são para ela. esfomeados. Ai, você tem um Os Goldens Golden, ó. também. Eu tenho Golden. Coisa mais É, linda. então, fome para mim, eu nem falo nada, porque ela vive com fome. Então, se der qualquer coisa, qualquer horário para ela comer, ela vai comer. Então, mas o xixi eu já reparei que quando ela toma corticoide, ela faz muito xixi, muito mesmo. Muito, muito. Aí acresce algumas coisas na sua rotina, né? Que já é apertada. Aí você tem mais um acréscimo de coisas, e aí, né, esses 2 dias eu não consegui parar para ver um jornal, para Eu, ver uma série, nada, cara. sim. E aí é óbvio que isso vai refletir porque a gente deixa de ter a nossa nutrição emocional, né? Então, e aí, né? Não, aí eu percebi direitinho. Quando terminou, eu falei assim, caraca, eu até escrevi isso lá no grupo. Eu posso comer uma banana, ou nada, ou eu posso comer um Kit Kat. Eu tava um Kit Kat olhando pra mim. Acabou que no final das contas eu não comi Não nem a comeu nada. banana nem o Kit Kat. Não comi nada. E isso já é um puta. E, né? Não, isso é um puta de um ponto, porque você vê que você mesmo assim, você tá respirando antes de agir. Entendeu? Porque você poderia ter comido Kit Kat, foda-se. Você não tinha nem percebido. Então, já Uhum. estamos com Prometeu funcionando. Não foi Prometeu, foi Prometeu, né? Você pensou, entendeu? Porque você reconheceu tudo que estava acontecendo. Você viu e você fala assim, cara, tá foda, sabe? E não ia mudar nada na tua vida. Se você não tava com fome, meu, se não tô com fome, não come. Não come, né? Porque as leis que regem o nosso corpo são leis assim, o nosso manual de instrução é muito simples, que é aquele que eu sempre falo, da organização. Vocês vão ter 24 horas. Vocês precisam olhar para essas 24 horas e entender que tem um horário para começar a comer e um horário que vocês precisam aprender a parar de comer. Nessa primeira metade desse dia é onde é essencial vocês comerem bem. Aqui nessa primeira metade, até meio-dia, 1 hora, ainda fazendo lanche. Aí vocês ganharam o jogo, sabe? Aí você tem certeza que o jogo tá ganho. Agora, começou bagunçado, vai terminar bagunçado. E Não, e comer eu percebi direitinho que eu não estava com fome. Eu não estava com fome. Era vontade de comer aquele docinho, que é, né, o meu calcanhar de Aquiles. qual docinho de festa? Não, qualquer doce. Depois que eu almoço, Ah, principalmente depois da janta. No almoço eu até desfoco mais, né? Mas o jantar sempre vem a vontade do doce. E ontem que eu tinha percebido que não era fome, eu não estava com fome. Eu estava satisfeita com o jantar, mas veio a vontade do doce. sim. O E meu tudo vem mais bem. depois do almoço mesmo, É. a vontade do doce. Na janta não tenho tanta, não, mas no almoço eu sinto que eu tenho vontade de comer doce. E assim, tudo bem, né? Porque
o doce é uma coisa que eu estava contando para paciente que eu atendi hoje também, né, lá no consultório, de que às vezes a gente está tão focado em diminuir o consumo de doce, diminuir o consumo de doce, diminuir o consumo de doce, quando na verdade a gente tem que focar em aumentar a qualidade do que a gente já come e aumentar o consumo de comida, sabe? Eu preciso começar a melhorar o que eu como e as escolhas que eu faço. Porque quanto mais saciada eu estou de comida, menos vontade de comer doce eu tenho. Porque o pequeno deslize aqui foi exatamente isso, ó, o lanche, uma colherzinha de chá de doce de leite de cabra. Gente, isso é lanche? Eu não faço lanche. Eu não costumo fazer lanche. Nem de manhã e nem de tarde. E nesse momento aqui era extremamente importante você entrar com uma comida, porque no seu corpo estava circulando era muito açúcar e não tinha nutriente praticamente. Uhum. Só tinha tipo açúcar, não tinha fibra, não tinha vitamina, não tinha nada. Então, o nosso problema Nada. é, você podia ter comido todos os doces, mesmo com a comida, entendeu? E talvez isso venha ainda do resquício de mentalidade de dieta, que a gente Uhum, pensa em sim, caloria e aí você troca por isso. nunca troca. Foi isso mesmo. É, não é? Não, não vou comer salgadinhos. Eu quero comer o doce, vou comer o doce. Não vou comer salgadinho, não vou comer outras coisas, porque aí, né? É isso mesmo. Essa Então, mentalidade. Menos calorias. e não. Vocês entendem como pensar em caloria só leva vocês pro buraco? Por quê? Porque tem um segredo da glicose que a gente precisa aprender a dominar ela, né? A glicose, ela precisa estar sempre acompanhada. Ela precisa ter, tem uma médica que ela tem um livro que é super legal, eu esqueci o nome, a Carol que leu. Ah, eu esqueci como é que é, não sei o que, da glicose. Depois eu vou tentar achar o nome do livro, vou perguntar para ela de novo. Ela estudou a glicose dela, ela acho que colocou um aparelho e ficou medindo quando a glicose subia, descia, etc. E assim, o que que ela percebeu, né? E isso é uma coisa do porquê que eu sempre falo para vocês: combinem alimentos, construtor, regulador, energético, precisa ter esses três. Como diz minha sócia, gente, vocês precisam aprender a fazer a chamada. Toda refeição vocês têm que fazer uma chamada. Tem consultor regulador energético? Legal. Tem pelo menos consultor regulador ou consultor energético, energético regulador? Tem que ser sempre os dois, ou dois ou três. Por quê? Porque geralmente o carboidrato ele vai estar, o que é energético, né? Principalmente doce, ele não tem fibra. E não é para ter mesmo, né? A não ser que seja doce de abóbora, tal, mas mesmo assim a proporção é muito mais alta de açúcar para fibra, então para absorver é mais rápido. A glicose ela precisa sempre ser absorvida de uma forma mais lenta. Então, quando vocês comem comida nessa quantidade, sabe, nesse equilíbrio de consultor regulador energético e põe um docinho depois, não tem estrago ali. O doce vai ser metabolizado junto. Então, tem a proteína que vai fazer isso ser digerido mais devagar, vai ter a fibra que talvez vai absorver o excesso de açúcar e manda embora, né? Porque pode ir para o intestino também. Então, vai entrar um pouco na célula? Óbvio que vai, mas vai entrar de uma forma mais devagar do que você ir lá e vral num doce, sabe? Quando a gente está em jejum, entendeu? Então, o segredo é sempre saber dosar essa questão dos doces e tudo. Não é um tirar o açúcar, é você entender que ele não é para ser feito desse jeito, assim, sozinho. Doce, nada. Chocolate, nada. Não é para ser comido desse jeito. Se vocês comem ele depois de uma refeição, é sempre melhor. Parece uma hipocrisia, assim, sabe? Ah, eu vou comer os vegetais, vou comer doce depois. Parece hipocrisia, não parece? Mas não é. É ser inteligente. É ser inteligente, entendeu? Uhum. É ser muito inteligente. E vocês nunca podem perder a oportunidade de comer vegetal. Nunca. Nunca. Sempre tem que ter um. Porque você viu que depois seu prato ainda ficou bonito. Na hora que eu vi, falei, pô, o prato foi bonito pra caramba, né? Então, é aquilo. Nunca perca a oportunidade de comer vegetais. Nunca. Olha lá, lá vai negócio aqui. Ih, Já tá já? acabando? Caraca! Desde... Meu, já é quase 9 Nossa! horas.
Passou rápido, né? Verdade. Quase 9 horas. É, então daqui a pouco vai acabar. Acho que eu vou sair e aí eu vou fazer outra, tá bom? E aí a Tá, gente volta. tá bem, tá bem. Então, continuando, né? Aí aqui que eu ia ver, tava vendo o seu diário também, né, Viviane? O- Se você entender a letra. Hã? Se você entender a letra, e esses dias foi mais fácil para eu escrever do que fazer no celular. E Então, eu não botava água no meu, né? Aí depois que eu vi vocês colocando, aí eu comecei a colocar também. ah, é legal, né? Tá vendo como É colocar o legal, diário é mais legal? é. Vocês Eu começam, coloco. além disso, vocês começam a ver opções. Tipo, ah, fulano comeu isso. Puta, é uma Aham. ideia, né? É uma convivência, sabe? Eu coloco água porque assim, eu era o tipo de pessoa que não tomava água. Às vezes, quando eu ia para o escritório, eu até tomava, porque ficava a garrafinha lá na minha mesa, e aí eu acabava tomando, mas em casa não tomava nada. E aí veio o home office, né? Falei, e agora? Aí É, eu comprei uma garrafa, falei, não, pelo menos eu tenho que me forçar, pelo menos 2 litros de água por dia, pelo menos. Aí eu comprei uma garrafinha, que aí eu encho de manhã, eu tomo em jejum, porque aí eu já mato uma parte, né? Aí eu de acho manhã inteligentíssimo. eu já, eu já mato uma parte da água. Aí eu trago as, eu vou dividindo. Eu tomo uma garrafinha de manhã e a outra garrafinha à tarde e mais um pouquinho à noite. Aí eu vou me controlando assim, eu vou anotando, porque senão eu passo o dia e não tomo água. Sim. E isso, vocês percebem que, na verdade, essa automonitoração, ela serve para tudo? Ela serve para tudo. Porque vocês anotando, se a gente tivesse essa disciplina que a gente tem com a água, com vegetal, com fruta, etc., a gente estava feito, né? Deixa eu ver quantos É. vegetais eu comi hoje. Deixa eu ver quantas, sabe? E não é nem salada. Quando eu falo de vegetal, não tô nem falando de salada, eu tô falando de vegetais. A gente precisa ter vegetal, tipo, disponível o tempo inteiro. Precisa ter. Porque nosso pecado é esse, sabe? A gente não tem. E a gente vai deixando para depois. Não pode. Tem que ser prioridade na nossa vida. Precisa ser. Essas últimas semanas, duas, três, talvez, eu também me dei conta de uma coisa que muitas vezes eu não comia as folhas, porque eu achava que para comer folhas eu tinha que fazer uma big salada, né, com milhares de coisas e tal. E aí acabava não fazendo. Agora eu compro aqueles pacotinhos, né, de folhas já higienizada. Agora eu tô achando até orgânica também, né? Aí compro orgânica e tenho lá aqueles pacotinhos. E mesmo que eu não tenha grandes coisas, eu boto lá um monte de folha Alguma coisa. e boto alguma coisinha qualquer ali, uma azeitona, né? Um queijinho, um negocinho assim, já tá bom, né? Já tô comendo, mesmo que não seja uma big coisa, mas alguma folha eu já tô comendo, né? Sim. E aí é engraçado, eu estava fazendo um curso de comunicação agora, né? Tava ouvindo, enquanto eu estava limpando o consultório, eu estava ouvindo uma aula que liberaram lá. Então, eu achei bem interessante um, tipo uma pesquisa que eles liberaram, porque eles estavam falando do que era na aula mesmo, da gente saber dos gatilhos que fazem as pessoas entenderem melhor você, de você conseguir convencer o outro e tal. E eu achei isso genial, por quê? Eles pegaram algumas crianças e deram testes para elas, os testes eram os mesmos, só que o elogio feito foi diferente. Para umas, eles parabenizaram e falaram: nossa, parabéns, vocês são muito inteligentes, né? E ótimo. Nos outros, eles deram parabéns e falaram que eles eram muito esforçados. Beleza. Aí depois chamaram todos eles de novo e falaram assim: ó, a gente tem dois tipos de testes. A gente tem um teste onde ele é mais difícil, mas vocês têm a possibilidade de aprender muito bem.
E aprender muito com ele ainda. Ou a gente tem um mais fácil, mas, tipo, vocês não vão aprender tanto assim. Para surpresa de todo mundo, todos escolheram o mais difícil. Só que, na verdade, o mais difícil, ele não era difícil, ele era impossível mesmo, né? Só que o que aconteceu? A, as pessoas que aliás, eu não lembro agora se quem foi elogiado como esforçado, preciso ouvir de novo. Se quem foi elogiado como esforçado escolheu o difícil e quem foi elogiado como inteligente escolheu o mais fácil. Vocês sabem por quê? E aí eu consigo perceber muita coisa do porquê muitos pacientes abandonam o tratamento e têm vergonha de voltar. Porque quando você fala que a pessoa é inteligente, você coloca até um peso nela de que assim, ela cria uma expectativa de que assim, nossa, eu sou inteligente, eu não posso falhar, porque ela vai se decepcionar e tudo mais. Então ela sempre vai minimizar para ela não errar, para não ser um desgosto. Já o esforçado não está no resultado, está no esforço dele, o reconhecimento. Então, vocês entenderam? Como isso também se aplica na alimentação também, quanto mais vocês vão achando que tem que ser muito perfeito e que tem que ter mais desempenho do que empenho, vocês se ferram. É empenho, não desempenho. Então é isso, sabe? Toda vez que às vezes algumas pacientes começam, eu tô tão arrependida, parei de fazer diário, voltei e tal. Gente, isso para mim conta muito mais do que um diário lindo e perfeito. O lindo e perfeito não precisa nem ser feito. Porque já está internalizado. Quando ele começa a ser muito perfeito, eu falo, então, não precisa mais, é só você manter esse hábito, sabe? Mantenha, né? Agora, quando tá falhando e não consegue, não sei o quê, aí que é a graça da coisa. É o empenho, não o desempenho. E assim, é uma pena que a Fernanda não está aqui, não a Fernanda Veraldo, né? A outra, Tavares, que foi quando ela abriu realmente o coração e falou assim, que ela comeu, acho que um bombom ouro branco, aí depois ela comeu outra coisa, e aí ela começou a se culpar. Em vez da gente se colocar no papel de vítima desse jeito, porque a gente não pode assumir esse papel de vítima, sabe? De comi um bombom, comi um café da manhã que eu não queria, não faço nada dá certo para mim, eu não tenho jeito. Gente, não dá, não dá. É assim, cara, já. Puta que pariu, né? Olha, eu me sabotando. Vou fazer o contrário, entendeu? É aquilo. Seria exatamente o que a Juliana fez. Você viu como foi o dia inteiro dela, o caos? O jantar foi bom. Ela salvou com o jantar, ela enganou o diabo. Ela falou assim: você vai me pegar? É, não vai não. Você achou que você ia me pegar? Não me pegou, não. Entendeu? Ficou lá espreita, falou assim: quer ver? Ela vai comer Kit Kat, ela vai comer tudo em casa. Aí ela chegou e fez aquele prato bonito. Aí ele falou assim: poxa vida. Que Ele foi triste. embora. Quê? Você sabotou o diabo, parabéns. Entendeu? Pegou ele de jeito. Botou ele na garrafinha. Meu avô gostava dessa história do Pedro Malazarte. Pegou ele, entendeu? Então é isso, gente. Toda oportunidade é uma oportunidade. Pô, eu não comi nada, não bebi uma água. Vou tomar um copo hoje antes de dormir. Vou fazer xixi, vou, né? Fazer o quê? Mas é o preço que eu vou pagar. Então é isso, gente. É olhar o que pode ser feito sempre, porque a vida vai mudando e vocês vão realmente, às vezes, falar assim: meu, não sei o que está acontecendo comigo. Eu comi, era tão tranquilo, agora está tudo bagunçado, não consigo mais. Piorou, né? Em alguns casos também, que é o que a Juliana falou, e isso é bem interessante, eu acho engraçado quando às vezes alguns pacientes chegam e falam assim, não, mas eu fico, não sinto fome, eu fico o dia inteiro sem comer. Eu falo, gente, vocês acham que isso é normal? É? Vocês acham que isso é normal para se orgulhar? Ah, eu não sinto fome o dia inteiro. Sente sim, é que você não percebe. E aí é a mesma coisa assim, o corpo ele se adapta tanto que ele fala assim, para que a gente vai perder tempo sinalizando fome para esse satanás aí que ela não come? Aí eles ficam lá jogando baralho, né?
Fala lá, ó. Ah, mas beleza, hora do almoço, que pena, todo mundo comendo, a gente não, né? Mas beleza, daqui a pouco a gente pede comida para ela. Quando ela chegar em casa, ó, se prepara. Mas vai Mas não vir, senti fome em horário nenhum, começa nem umas de 4 madrugada, horas de da tarde. noite. Hã? É, porque geralmente quem fica o dia inteiro assim sem comer vai ter fome de madrugada, né? À noite. E aí ela não percebe, mas ela fecha um ciclo. Por quê? Ela não come durante o dia, aí ela chega em casa umas 6, 6 e pouco, 5, aí ela come um monte de ficar estufada. A digestão dela não é estimulada, porque o que funciona, por que a gente tem que fazer aquela janela alimentar que eu falei? E que não é interessante que tenha um intervalo muito grande entre as refeições, no máximo umas 4 horas, porque essa própria motilidade faz com que o intestino funcione, digestão, tem um monte de coisa. Tem um perfil no Instagram que eu acho muito bom, que é tudo sobre intestino, alguma coisa assim. E a menina sempre coloca algumas coisas interessantes, sabe? Falando da motilidade intestinal, e hoje ela colocou uma dessa, explicando por que, que o fracionamento é importante, né? E aí, quando a pessoa não come nada e ela come um grande volume desse jeito, e porque ficar beliscando também muito não é legal, é interessante que a gente faça 4 refeições assim, com um volume decente, né? E aí, quando a pessoa come aquele grande volume, a digestão dela não está tão preparada assim, porque é muito tarde. Às vezes ela fica tomando café o tempo inteiro, e aí a digestão já era, porque você mexe nas enzimas. Chega de noite, não está tão assim, não está preparado, porque o corpo não foi feito para digerir grandes quantidades de noite, sabe? Ele já está meio que se preparando para dormir. Aí, a digestão dela vai acontecendo até de noite, o tempo todo, ela acorda sem tanta fome, de manhã já está acostumada, porque ela criou o hábito de só tomar uma coisa e fechar o hábito, entendeu? Tudo que você faz repetidamente, a lei do ritmo hipnótico faz o quê? Fixa, né? E aí, pra você ir contra ela, ferrou. Então, é inverter, porque aí você precisa começar a meio que se forçar a comer melhor durante o dia. Você quebra esse hábito de pular essa refeição, e aí você já vê que você não consegue mais depois ficar tanto tempo assim. Que foi o que aconteceu com você, né, Julia? Você vê que você fala assim, meu, não dá mais para ficar assim. Um lado é bom. Então, uma outra estratégia, né, que eu costumo usar é fingir que a gente está num joguinho de videogame e que vocês têm como opção fontes de farinha, tenta limitar para no máximo 2 por dia, para a gente não cair naquela cilada sempre de ficar comendo pão. E de laticínios a mesma coisa, de leite, sabe? É pão e leite em um horário. Mais do que isso, eu não vou comer. Não por ser proibido, mas vocês percebem que as dietas, geralmente, elas são montadas com umas regras estratégicas, que é para fazer exatamente o que o corpo precisa. Ela força a gente a seguir padrões e regras que são benéficas para a gente, só que de uma forma que é meio rígida demais, né? E em alguns casos, algumas condutas bem exageradas, né? Que é desnecessário. Tipo, vou zerar o carboidrato. Não, não faz sentido. Mas de limitar o consumo, quando apareceu essa coisa sem glúten, sem lactose? Porque vocês acham que faz sucesso tanto assim? Será que é porque o glúten realmente inflama a lactose também? Ou é porque força você a pensar em outras coisas a não ser o pão e o leite? Eu voto na segunda opção. Gente, mas é muito, né? É tudo é isso. A minha irmã foi numa uma endocrinologista, é, que ela estava querendo ver esse negócio de suplemento, que é outra coisa, né? Parece obrigatório hoje você fazer suplemento das coisas. E se você não estiver fazendo, você não vai ter uma boa saúde, né? E a médica falou para A gente está sem áudio. oi. Agora Agora votou. voltou. Então, a médica pediu para ela tirar tudo, tirar o glúten e tirar a lactose.
E Uma assim, vez, só aproveitando a deixa dela, uma vez eu Uhum. passei com uma nutróloga e foi a decepção da minha vida, assim, porque ela fez a mesma coisa. Ela me passou uma dieta que era basicamente assim, água, verdura, legumes, quase sem sal, sem tempero, e nada de açúcar, nada que tivesse açúcar, farinha, glúten, nada, nada. Eu olhei aquilo e falei, misericórdia, eu não vou conseguir fazer isso aqui. E era exatamente isso. Ela tirou absolutamente tudo, 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 tudo. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Eu falei, gente, eu vou tomar água o dia inteiro e comer alface, porque eu não podia comer nada. E era uma nutróloga também, né? Uma médica. então, né? Porque o segredo de tudo está no nosso intestino, é a nossa microbiota. A gente precisa aprender a cuidar bem dela. Se a gente pensar que todas essas escolhas alimentares que a gente faz aqui, que a gente come, é porque a gente está tentando alimentar esses lactobacilos que moram dentro da gente. Então, se você pensa que você está cuidando de microseres, que são eles os responsáveis pela sua saúde, você faz escolhas melhores. Porque eles precisam de água, eles precisam de uma disciplina alimentar, eles precisam de fibra, eles precisam de nutriente, eles precisam de tudo isso. E aí, quando a gente vai e exagera muito em algumas coisas e deixa de comer outras, eles são prejudicados. E aí o reflexo é nossa pele, é cabelo, é tudo. O que a gente vê aqui fora é reflexo de todas essas escolhas. É simples assim, né? E aí você fala, ah, tem que ser radical? Não, não precisa. Porque eu acho burrice, eu falo assim, não é eficiente você tirar o agressor. Você não pode Não, tirar, você precisa fazer seu intestino lidar com isso. não, e eu acho que assim, não vou dizer que tem muitas pessoas que fazem isso, que tiram tudo, né? E que, uau, né? Não como nada disso. Mas eu acho que para muita gente é meio que contraproducente, porque você não vai conseguir fazer isso. Não Então vai. você já vai partir da ideia de que você é um fracasso, que você não vai conseguir fazer. E quando você come, você se culpa. Exatamente. Porque aí você vai, às vezes, numa festa, e aí vai estar todo mundo comendo e você não. Ou então você tem que ficar levando seu doce, levando seu bolo. Uma coisa é você ser celíaco ou você ter doença de Crohn, né? Tem a doença de Crohn e tem a doença celíaca. Aí é outros Sim, 500, você não pode mesmo, né? Não tem como. sim. Mas no nosso caso, a gente criou um trigo que ele é muito, a proteína dele é muito resistente, né? Como se fosse um antibiótico. Então, para você conseguir digerir esse trigo, demora mais mesmo. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender a consumir menos fontes ou espaçadamente durante o dia. Exemplo, tem gente que vive de massa, então ela come o pão de manhã, aí ela come a massa no almoço, aí ela come o pão de tarde, aí ela come o pão no jantar de novo, sabe? É muita coisa. A gente precisa aprender também e começar a escolher pães de fermentação lenta, porque está na moda, né? Falar que é fermentação natural. Toda fermentação é natural. Agora, o problema é que a fermentação é lenta. E outra, a gente não sabe a importância dos fermentados na nossa vida. Fermentado é a salvação. Eu Probiótico, assisti toda a série do Michael Pollan. Muito boa, né? Muito boa, muito boa. sim, porque é muito aquilo, sabe? É É. engraçado que eu tô para falar dessa série para vocês faz tempo. Eu achei ela perdida na Amazon, graças a Deus, que ela chama Nip Tuck, que é a série que passava no SBT. Eu lembro que eu assistia quando eu estava na faculdade. Eu voltava de Você madrugada. falou, Falei, você né? falou com a gente, Falou, falou. aham. Se vocês puder, assiste, porque vocês começam a ver muitas questões, né? Que a gente tem tudo praticamente a mesma idade, e os cirurgiões também. Então você começa a ver que tem muitas questões lá que você fala, nossa, dói, né? Um tapão que você toma, às vezes. E aí, o episódio de ontem, eu achei ele genial, porque eu queria até fazer um post com ele, ou um vídeo, um Reels, mas eu não sei ainda como construir esse formato. Por quê? A história, basicamente, é de uma senhora que eles foram chamados lá para
atender essa moça. E aí, o que aconteceu? Ela passou tanto tempo sentada num sofá e ela tinha uma obesidade assim, igual quilos mortais mesmo, né? E aí ela fazia as necessidades dela, ela nem levantava mais do sofá, então ela se fundiu com o sofá. E aí ela se misturou com as fibras do sofá. E aí eles foram chamados tipo para separar ela de lá. E aí o mais legal é você ver o discurso, sabe? De você ver o como não é do nada que chega nessa situação. E aí, quando ela vai conversar com eles, ela fala assim, e assim, é um caos a casa dela, sabe? É tudo bagunçado. E você vê que eu acho que ela estava entrando num processo depressivo. Ela falou, eu sempre fui obcecada por limpeza, eu adorava tal. De repente, teve um dia que ela falou, eu estava cansada. Aí eu falei, ah, acho que eu não vou hoje. Quando ela foi ver, e voltou. Caiu? Caí, caí. Que parte você ouviu? O último. Ah, que ela se fundiu com a fibra do sofá. Então, e eles foram chamados para separar ela e o foi contando a história dela. E aí, assim, óbvio, né, que você começa a se ver julgando filho, marido, né? Porque fala assim, como que deixou ela ficar desse jeito? Porque o marido ia e levava comida ainda para ela, e o marido amava ela, né? Então, começaram a julgar, ele falou assim: o que você quer que eu faça? Com a filha, a mãe mesma liberou a filha e falou assim: eu não quero que você venha mais, que a moça realmente se entregou. Ela se entregou ali, ela não queria lutar mais. Sabia que era uma escolha dela. E aí o que aconteceu? Tinha todos os curiosos lá também, tudo querendo ver. E aí ela falou pro médico, ela falou assim: meu, eu não quero sair, as pessoas ficam me olhando, eu tenho vergonha, porque todo mundo julga. Não é a sociedade que a gente vive hoje? Porque a gente sempre pega e acontece isso. Como que chegou nesse ponto? Nossa, como que deixou? Ninguém interviu. É muito fácil de falar, né? É verdade. Então, assim, esse episódio eu achei ele incrível. Porque é muito o que a medicina faz. A área da saúde faz muito, ela julga. Ó, olha você assim, olha isso, olha aquilo, como você não sei o quê. E a moça ainda tinha autoestima, porque para você ver, ela tinha a unha bem feitinha. Então, você percebe que nesses detalhes é que mora muita coisa? Um bom Sim. observador começa a ver muita coisa. Esse episódio, assim, ó, eu achei ele genial. Estava falando da medicina, me veio o caso de uma amiga minha na cabeça. Ela sempre foi, sempre teve acima do peso e tal, né? E aí ela engravidou. E aí a médica, ela falou que toda vez que ela tinha medo de ir na consulta médica, porque toda consulta com a ginecologista que ela ia, com a obstetra, ela tomava bronca. Ou porque ela tinha engordado demais, ou porque ela ia acontecer alguma coisa com ela ou com o bebê na hora do parto. Sabe, ela falou, viu, eu tinha pânico de ir no médico, eu tinha muito medo, porque eu só ouvia isso e eu ficava cada vez mais nervosa e eu acabava comendo mais mesmo. Entendeu? Então, isso é uma outra coisa que os mitos ensinam pra gente. Às vezes, quando a gente está tentando poupar a pessoa de uma coisa que a gente não quer que aconteça, você está levando ela exatamente para onde você não quer que ela vá. Sim, Porque você começa a culpar e tudo, e ela vai ficar com medo, e na verdade a gente tem que só tranquilizar, porque assim, olha, vamos tentar, vamos prestar atenção para ver se você está com alimentação emocional, presta atenção para ver como é que estão as coisas, vamos observar seu peso, porque não é você que controla teu peso, sabe? É o bebê que vai ganhar peso ou não, e tudo, às vezes a pré-programação, às vezes você vai ganhar peso no começo, às vezes você vai perder peso no começo, acontece. sim, Às vezes você vai engravidar, e isso a minha amiga Carol, ela passou também. Quando ela engravidou, ela estava acima do peso, ela estava morrendo de medo. Mas ela ficou tão tranquila com algumas coisas depois da gente ter conversado, que ela emagreceu no começo, sabe? E aí ela ganhou só o peso do neném. Só aí, o tá peso do vendo? neném. Ela não engordou nada. Na verdade, ela foi ajustando o peso, sabe? Ela emagreceu e, tipo, acabou. E você fala, tá vendo? Adianta É isso ficar, mesmo. não pode isso, não pode aquilo. Gente, não é assim que faz. É, a minha cunhada passou pela mesma coisa também. Ela engravidou, também já estava um pouco acima do peso, e eu fui com ela em uma consulta só.
E aí ela até falava pra mim, ela falava, vai, meu médico é ótimo, se um dia você engravidar, você passa com ele que não sei o quê. Eu falei, "Pô, nem pensar. Porque, nossa, o cara, ele era muito grosso, ele era muito estúpido. E aí, nesse nível, assim, nossa, você tá gorda, você precisa emagrecer, você não pode engordar mais 1 quilo. Se você vir aqui na próxima consulta e você tiver engordado muito, você vai Vai ter que fazer o tomar quê? bronca, porque não sei o quê. Eu falei, imagina, Aline, eu não posso com esse cara, mas nem a pau. Falei, ele vai ele vai acabar com a minha gestação, porque eu vou ficar em pânico, eu não vou querer vir. Ficar controlando tudo se eu engordo, se eu emagreço, eu vou entrar numa neura sem fim. Falei, não vou passar com ele, não, você tá louca. Não, eu acho engraçado porque, por exemplo, vamos supor que você realmente engordou no começo da gravidez. O que eu vou fazer? Como sua médica, o que eu posso fazer? Nada. Matar? Cortar um braço fora? É, Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. E é engraçado que eu também estou acompanhando uma mocinha que ela queria engravidar, né? E ela tinha uma questão super complicada com a alimentação, ela melhorou muito e muito rápido. Aí ela engravidou. Aí descobriu diabetes gestacional. E aí ela foi no médico. O médico cagou com todo o trabalho que a gente fez. Porque ela mentira. começou assim, ele deu uma lista de coisa proibida para ela. Tipo assim, você não pode nem chegar perto dela. Eu percebi, ela falou, eu nunca gostei de miojo, eu não queria comer, né? Mas aí só dele falar que eu não podia, eu ficava com vontade quando eu via meu marido e minha filha comendo. Eu falei, então, você entendeu que não faz o menor sentido? Porque você não gosta, ela, para você ver. A minha cunhada me falou isso hoje. A minha cunhada também tá louca, né? Ela não parou de comer tudo, porque ela falou que ela quer emagrecer e tal, e ela tá fazendo umas coisas meio radical. E aí ela me falou isso hoje. Ela falou, Viane, eu nem gosto de bolo de chocolate. Ela falou, tô com uma vontade de comer bolo de chocolate. Eu falei, mas você nem gosta, você nunca comeu? Ela falou, pois é. Só porque eu coloquei na minha cabeça que eu não posso comer, eu fiquei com vontade de comer bolo de chocolate. Eu falei, gente, nem bolo de chocolate ela gosta. Ela nunca come. Eu falei, mas é justamente por isso, né? Você falou que não pode, agora você vai querer comer. Então, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, a gente precisa mudar essa nossa visão também, sabe? De entender que, de fato, o que é o cuidar da saúde? É a gente aprender a fazer essas escolhas e a tirar o máximo proveito para entender e fazer o corpo funcionar, que é isso que vocês estão fazendo, sabe? É entender que, às vezes, o que a gente julga de alimentação emocional, às vezes é fome também. Às vezes é cansaço, às vezes é o que a Juliana falou. Não deu tempo de fazer a nutrição emocional, você vai ter mais fome mesmo. Mas aí o que você sabe que não é fome física, então não coma, sabe? Não porque é proibido, porque você fala assim, não vai adiantar, né? Não vai resolver nada, né? Não vai resolver. Eu vou fazer o que tem que ser feito, que é comer minha comida aqui, e paciência, Sim. sabe? Vou escovar o dente, vou sentar, vou, sei lá, ver 5 minutos de alguma coisa legal, e aí eu vou dormir. E aí, no outro dia, a vida que segue, né? Sim. É lembrar que nas 12 primeiras horas do dia é o cuidado, é o alerta. Jamais troque almoço por outra coisa, por lanche. Não troca almoço por lanche. Não troca. E lanche da tarde também mantém alguma coisa, né? Fora jantar, tal, já é mais tranquilo. Mas assim, nas primeiras horas do dia são as horas essenciais para vocês conseguirem manter a sanidade mental. O segredo é esse? O lanche da manhã para mim não faz tanta fome, porque eu já tomo café um pouco mais tarde, né? Umas 9 horas, a hora que vai começar a me dar fome. E aí entre 9, meio-dia e meio, 1 hora no máximo, eu tô almoçando, então não dá tempo de dar fome, né? Mas à tarde, eu preciso tomar um cafezinho da tarde. E é importante, né? Não pule, não luta contra, aceita, porque é uma oportunidade de você colocar nutrição para o seu corpo também, né? Então lembra da importância que é isso, né? E a gente também precisa quebrar esse rótulo de que existe comida de café, comida de almoço, comida de jantar, sabe? Abre esse leque, faz uma torta com legumes, não sei, um omelete Aí cheio eu de fiz o vegetalzinho. dia que você falou, acho que foi você falou, né, da torta de legumes. Eu fiz, eu peguei uma receita na internet com tapioca, Isso. ovo e tapioca. Fiz uma limpa na minha geladeira, peguei tudo que tinha lá. Ai,
Tudo quanto delícia. é legumes que eu achei, eu enfiei no meio. Cenoura, ervilha, milho, fiz tomate, alho, cebola, fiz uma saladona lá Ai, e que ficou delícia. gostoso. Aí Então, eu fiz dá deu pra uns fazer. 4, 5 pedaços. Teve um dia que eu inventei sem querer, sem perceber, um tempurá de frigideira. É um tempurá de Eu amo frigideira. tempurar. Então, você faz aquela mesma massinha, você pode fazer, pega legumes e tudo mais, só mistura ela, coloca na frigideira. Tempurá de frigideira. É Olha, é vegetal. verdade. Nossa, fica muito bom, né? Eu Imagina comer gosto. isso de noite, né? Então, e eu sigo aquelas duas meninas lá, o Isliana, que eu acho ela maravilhosa, e aquela Sara Trindade, meu, todas as receitas delas, todas. Tudo que eu faço, eu sempre pego delas. Ah, eu vi umas receitas lá, umas 3 ou 4 pelo menos, que eu já estava querendo fazer. Nossa, muito bom mesmo. Super boba, você vê? Super simples. Uhum. É que o Sim, bacana é que as duas são vegetarianas, né? Por sim, isso que eu é, sigo elas. Porque sempre quem é vegetariano vai ter uma visão diferente e vai, sabe, caprichar um pouco mais nos vegetais. Então a gente sim, precisa começar a pensar como vegetariano. Por quê? Porque quem deveria ser realmente a estrela da nossa alimentação são os vegetais. A estrela da nossa alimentação deveria ser os vegetais. Mas não, né? é. A gente acaba deixando eles de lado um pouquinho, né? A carne é idolatrada. Sim, a proteína. E o povo não tem noção do estrago que isso vai fazer lá na frente, porque quanto menos vegetais a gente come e quanto mais carne a gente come, você deixa o seu metabolismo, seu corpo, né, o coisa todo, mais ácido, se eu não me engano. E na verdade a gente deveria ser alcalino. Nosso corpo, Sim, tudo deveria ser alcalino. O que alcaliniza são os vegetais. Tanto que quando surgiu aquela dieta alcalina antigamente, tirava a carne, né? Tirava a carne e ficava com vegetal. Então, assim, não faz sentido você ficar com esse tira e põe das coisas, né? Então, você é entender que verdade. você precisa inserir uma quantidade muito grande de vegetal para você, sabe? Precisa ter. Precisa, não tem pra onde correr. Não tem. É, pra mim não é tão difícil porque eu gosto, né? Eu Então, gosto é de muito mais vegetais. fácil. A questão é ter disponível. Exatamente. A questão é ter disponível. Então, é mais Porque é fácil muito mais fácil você ter um pão, você ter alguma outra coisa em casa do que um vegetal, né? até para comprar fora, é mais fácil. Se você for pedir iFood, tudo meu, você não acha. Você Não não tem. acha. O mais próximo de que eu chego, assim, que eu já vi no que a gente pede de iFood, assim, que chega mais próximo, que eu consigo colocar um pouco mais de coisas, é um poke. Sim, Porque, de resto, é verdade. lanche vegetariano é muito difícil de você achar um lugar. Comida vegetariana até é muito difícil de você achar. Agora, hamburgueria, pizzaria, essas coisas tem a rodo. Sim. Então, é muito complicado e a gente precisa sempre estar atento a isso, sabe? O orar e vigiar é para isso, né? Orar e vigiar o seu consumo de verduras e legumes, sempre. E no frio, lembra, você pode fazer sopa, creme, um monte de coisa, né? Lembra, você pode variar, traga isso de uma maneira que seja agradável para você, entendeu? Mas lembra disso, não precisa ser salada mesmo, você não vai querer, mas tenta ter sempre disponível porções de vegetais, tipo, em praticamente todas as refeições, né? Lembrar disso, tá bom? Sim. Ó, já Ok. tá dando aqui que a gente vai acabar o tempo, então eu vou encerrar. E aí, como Uhum. as diárias. Pode deixar, vou mandando. A gente vai fazendo e vai mandando. E também com as dificuldades de vocês, sabe? Se dependendo do que vocês quiserem falar e tudo mais, aí eu monto o planejamento em cima disso daí e tudo mais. Mas Beleza. foi muito bom ter Pode. aparecido o diário, porque eu tava pensando em falar outra coisa, mas eu achei que esse aqui ia passar na frente, foi mais legal, É, legal, bacana. tá bom? Obrigada, Cássia. Então eu que agradeço. Um Beijo, beijo, boa noite. boa noite.